E no próximo dia 13 de março, o jurista Nelson Nery Costa vai lançar a edição especial de 15 anos da revista Direito Hoje. E é com o doutor Nelson que a gente vai conversar a partir de agora aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Doutor Nelson, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço mais uma vez, Jorge, estar aqui com você. Bom, a edição dessa publicação, né, ela chega a 15 anos, né? 15 anos de edição. Está aqui o trabalho realizado eu diria que organizado, né, por vocês, mas na verdade há um trabalho de artigos, de textos aqui, de uma série de advogados, de estudiosos do direito também, né, doutor Nelson? Exatamente. Essa revista foi um sonho, 15 anos atrás, com o Valmir e o Kleber Mourão, que a gente tinha uma ideia de discutir o direito, mas não de uma forma usual. As revistas do direito, em geral, são como um formato de livro, com preto e branco, naturalmente. E a gente quis ousar, fazer uma revista colorido, fazer uma revista que pudesse captar o pensamento jurídico do Piauí, mas que tivesse uma dimensão nacional. Hoje a revista circula no Supremo Tribunal Federal, tem matéria sobre isso. Então é uma revista de impressão nacional, feita aqui no Piauí, por a equipe da revista. São pessoas que trabalham diuturnamente, mas principalmente de quem participa dela, que são os advogados, são os juristas do Piauí, e que aceitam e dão vida para essa nossa ideia. E olha, aqui eu estive observando, a revista fala sobre temas importantes do nosso cotidiano, como, por exemplo, fake news, as mentiras espalhadas pela internet. A discussão é em torno do efeito que isso tem na democracia, né, no Brasil, nesse período atual. Hoje nós estamos vivendo, a própria revista tem seu site eletrônico também, uma revista que ela também está no Instagram, e nós temos essa discussão hoje desse direito moderno, essas questões todas de internet, essa questão que a gente precisa contextualizar o direito. O direito no Brasil, Jorge, essas pessoas ainda têm uma ideia que é um direito muito formal. As pessoas, mesmo de fora, quando conversam comigo, é um formalismo. E o direito tem perdido essa característica dessa formalidade em excesso, e por isso essa é a ideia da revista. E por isso que eu não estou de terno hoje aqui, tem uma simbologia, mostrar que é uma revista do cotidiano. O direito quer falar com as pessoas, quer que as pessoas entendam o direito, não é aquela linguagem enigmática para ninguém entender. O direito quer ser conhecido. O direito tem avançado muito numa questão, principalmente do direito administrativo, mas dá bem a noção, que é o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Não vale mais aquela norma dura lex sed lex. Na verdade, o direito tem que se adequar às situações. E isso é esse direito que a gente fala. E também a gente foi capaz na equipe, o Valmir, o Kleber, principalmente, de montar essas ideias que a gente tem hoje, principalmente do direito constitucional. O Supremo tem avançado em vários temas do direito constitucional. O Supremo tem, não é nem meu pensamento jurídico, chamado neoconstitucionalismo. Esse neoconstitucionalismo é esse direito com base em princípios, né? Não só o direito da lei, mas um direito que se extrai princípios morais. Não é o meu pensamento jurídico, mas é um direito que está moda no Brasil. E é esse direito que a gente capta na revista. Essa contextualidade, a questão da mulher, a questão da internet, tudo que existe moderno Mais no mundo. moderno, exato. Eu estava vendo, por exemplo, muita gente falando a respeito de parceria público-privada, PPPs e tal. A revista pensa, através de arquivos, sobre, por exemplo, como é que se dá esse tipo de parceria e, por exemplo, aplicado ao saneamento básico, que passa, né, o esgoto, a água, o serviço que passa na porta da casa de todo mundo. O direito à licitação, a Lei 14.130, ela evoluiu bastante nisso, por exemplo. Hoje a licitação não é mais aquele formalismo. Muitas vezes o nosso Tribunal de Contas tem uma visão um pouco equivocada ainda disso, esse excesso de formalismo. Então, esse direito novo da lei de licitação permite a contratação direta de escritório de advocacia ou outro escritório com muito mais facilidade. Mas, principalmente, ela lança essa oportunidade de que seja construído alguns projetos. Por exemplo, esse projeto da GESPIS de saneamento embaixo, nós tivemos pelo menos 4 lagoas de estabilização em Teresina, projetada e nenhuma foi feita. Seja por questões políticas, uma era muito perto do Saci, outra era muito cara, de lodo ativado, outra era muito distante, e até que, por exemplo, provisoriamente, a empresa aqui do Piauí está dando uma solução de usar o Pirajá. Mas se a gente precisar, essa usina de estabilização, onde vai ficar?
Então, isso é um tipo de modernidade que você pode construir ao mesmo tempo. As empresas podem trazer uma proposta, eu tenho um lugar, é melhor. Então, há uma participação maior das empresas. E essa é um pouco da ideia do PPP. De que forma pode ser essa experiência? Nós tivemos uma PPP, agora está tendo algum problema, que é o aprendizado, que é o UPI conectado. O governo fez a intervenção, mas foi uma primeira expressão muito grande, porque a gente conseguiu instalar a internet em todo o Piauí. Mas o governo revisou algumas posturas. Mas isso é um processo de aperfeiçoamento. Certamente a PPP é um tema do momento, é um tema do direito hoje. É o tema do direito hoje que a pessoa precisa entender mais. E aqui também tem uma parte dedicada um pouco à reflexão sobre um pouco da trajetória do senhor. E o senhor que foi presidente da OAB em 1995, no primeiro mandato. E existe uma diferença muito grande entre o direito dos anos 1990 e o direito de hoje? Nós estamos falando já no período pós-Constituição, né? Eu acho que tem. Eu acho que a Constituição foi um marco muito grande. Me formei um pouco antes da Constituição, mas vim morar aqui no Piauí mais ou menos nessa época. Então, eu presidi a OAB, a primeira gestão do novo Estatuto também. O Estatuto de 1994 é fundamental, onde, por exemplo, a eleição passou a ser direta. Antes você fazia uma eleição indireta. Meu primeiro mandato de conselheiro e presidente da Caixa foi uma eleição indireta e passou a ser uma eleição indireta. E esse direito, essa posição que o Supremo teve, nós tivemos uma incongruência. Quando a gente fez a redemocratização e a Constituição de 88, quem julgou essa Constituição de 88 foi o Supremo da ditadura. Então, nós tivemos essa incongruência. Então, esse Supremo da ditadura prejudicou bastante a Constituinte e o que a Constituição de 88 tinha colocado, questão sobre juros, uma série de posições bem reacionárias. Mas, ao longo do tempo, nas mudanças que começaram a ocorrer no Supremo, veio esse Supremo protagonista. Muitas vezes a sociedade tem dificuldade de lidar com isso, essa questão da descriminalização da droga, essa possibilidade da questão do aborto, que é uma questão bem mais complicada, que provavelmente o Supremo não deve se pronunciar, a matéria mais de plebiscito, né? A sociedade tem que ser chamada a isso. Eu sou a favor da liberdade da mulher escolher o seu destino, mas a gente conhece as forças conservadoras, os católicos, os evangélicos são muito contra isso. Então, como a gente vai discutir isso? Mas o Supremo não pode discutir essas coisas, não pode ousar. Então, nós estamos vivendo isso. O Supremo avançou bastante, o direito hoje é uma consequência disso, avançou muito. A própria OAB mudou, a OAB é uma instituição mais importante, hoje é menos importante, porque outros atores sociais começaram a existir, né, direitos humanos, uma série de questões que a OAB era a bandeira principal e deixou de ser. Mas isso é o processo do nascimento das instituições, né? O fato da OAB ter um menos protagonismo hoje não é um demérito, mas é um sinal que a sociedade avançou suas instituições também. Bom, olha, gente, essas e outras reflexões você encontra aqui na revista, que vai ser lançada dia 13, não é isso? Exatamente, amanhã, 19h30, no Grande Hotel Arrei. A gente espera as pessoas convidadas, todos aqueles que participaram. Na verdade, a gente tem alguns números expressivos, são mais de 15 edições, são mais de 200 exemplares vendidos e nós temos uma média de pelo menos uns 100 advogados e juristas piauienses que passaram pela nossa revista. E todos eles estão convidados para participar do dia de hoje. Sua correção não é amanhã, é dia 13. É dia 13. Dia 13, quarta-feira. Quarta-feira, não é? Eu estou sabendo. Ainda bem, Joel. Dia 13. Dia 13. Dia da sorte, da batalha do Genipapo. Exatamente. Muito obrigado, doutor Nelson. Obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez e também lançando, que eu vou aproveitar essa data. Dia 13, no Teresina Shopping, vai ser aberta a exposição, a Batalha do Genipapo. Os quadros que nós fizemos são 38 quadros, um concurso no ano passado e vai ser aberto dia 13, que na verdade eu estou entendendo qual é o prenúncio do lançamento dos 15 anos à noite da revista Direito Hoje. Muito obrigado, doutor Nelson Nery, obrigado pela participação aqui com a gente.